Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Achei por bem fazer mais um vídeo de oração, de formação, especialmente para os irmãos da obra missionária, mas também incluir todos os nossos amigos que de alguma maneira também fazem parte da família da obra missionária. A nossa obra, ela é uma obra de associação, uma associação de leigos diocesana, de cunho diocesano, e é onde nossos membros da obra estão presentes, eles vivem o mistério do cultivo da presença de Deus através da oração matutina e do uso da cruz, da obra, os que são consagrados, e a restauração dos empobrecidos. Então a gente gostaria de iniciar esse vídeo fazendo uma explicação sobre esses termos, o que eles, no caso, significam. Eu fiquei muitos anos dentro da Ordem Carmelita, participei de diversas atividades dentro da Ordem e recebi um chamado de Deus para viver um novo mistério. Não que eu deixasse, que eu abandonasse o mistério do Carmelo para viver um outro estilo de vida diferente. Não foi isso, mas o Senhor, sabendo das minhas limitações, das minhas dificuldades, pediu que eu fosse às 5 horas da manhã diante do sacrário e fizesse a oração matutina, que é uma oração bastante simples. Primeiramente, a gente se coloca na presença de Deus, lê a palavra, que pode ser a liturgia do dia, tiramos dali a nossa reflexão e por meio dessa reflexão das coisas chaves que nos surgem, né, nós então pedimos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, a efusão do Espírito Santo a partir dessa reflexão. E aí rezamos o Pai Nosso e temos um momento mariano, que é a oração da Santíssima Virgem, qualquer delas, que pode ser, e a bênção final. Essa oração matutina, ela é como se fosse uma chuva fina que vai caindo num canteiro e vai fazendo as plantas brotarem e se tornarem férteis. Nós hoje precisamos de um quebra-gelo na sociedade, levada pelo seu egoísmo. A gente já sabe muitas coisas, até temos 2 vídeos anteriores sobre a questão da ditadura, do relativismo, todo esse problema da perseguição dos cristãos, porque o cristianismo, ele busca a verdade, e quem não é da verdade odeia o cristianismo, né? Essa é a contradição, o antagonismo que existe entre um pensamento e outro. Então, quando nós sistematicamente vivemos essa vida de oração, por que matutina? Por que tão cedo? Porque durante o dia, irmãos, está até comprovado cientificamente, nós vamos enchendo a nossa mente de atividades, de pensamentos, problemas que são comuns, são inerentes, podemos dizer assim, à vida de cada um, de acordo com a sua vocação, sem dúvida alguma. E aí nós chegamos a um ponto que quando vamos rezar, nós estamos cansados e essas conclusões que o Espírito Santo nos revela no início do dia, elas vão penetrando no nosso coração e vão nos transformando de forma sistemática, né? Eu costumo dizer, o pessoal da obra sabe, né, que eu falo que nós temos que crescer 0,01% ao dia, mas nunca deixar de crescer, nunca regredir, sempre crescer pouco, conforme o que Deus realmente nos determina. Disso, então, desse cultivo da presença de Deus, nós temos o símbolo da cruz.
Bom, esse símbolo ele foi desenhado antes da fundação da obra para um irmão nosso de Pelotas que estava também fundando uma comunidade que ele gostaria de viver o carisma carmelitano. Então eu pensei na época numa cruz que fosse um pouco diferente das demais cruzes que existem. Então aqui nós temos, né, o Monte Carmelo, que é a base da cruz, como vocês podem perceber aqui, né? E temos a cruz desse formato, praticamente as 3 hastes iguais, que envolve o mistério da Santíssima Trindade. Então, São João da Cruz, a subida do Monte Carmelo, que leva ao cume desse monte, que é o mistério da Santíssima Trindade. Dentro dessa cruz, evidentemente, está inserido os 3 amores da obra, que é a Santíssima Eucaristia, que inclui a Santa Missa, a adoração ao Santíssimo, e também a leitura da palavra com a devoção à Santíssima Virgem, especialmente a Virgem do Carmo peregrina que está aqui exposta na nossa capela. Muito bem. Mas esse mistério da cruz, ele é muito profundo, porque ele se confunde, a cruz se confunde com o mistério de Cristo, porque Cristo deu a sua vida em resgate da nossa. Então, no momento em que eu estou usando a cruz, eu estou compartilhando o mistério da paixão e morte de Jesus Cristo pela minha pessoa. E a cruz da obra exposta, ela é como se fosse um crachá, as pessoas vão identificar, olha, você é da obra missionária, você tem uma coisa diferente, por que você está usando isso? Muitas pessoas nem nos falam, mas não vão nos atacar e dizer, por que tu usas isso? Mas elas já sabem que a pessoa que está com a cruz, ela é uma pessoa diferente. E essa experiência da oração matutina, ela flui nesse testemunho que nós damos para o mundo, né? Porque o mundo materialista não vai usar, nenhum materialista vai querer usar a cruz de Cristo, porque vai reconhecer que existe a ressurreição e que essa vida aqui é simplesmente uma preparação para a vida eterna, né? Não existe nada definitivo aqui nesse mundo. Então, por isso, o sacerdote, quando vai ser imposta a cruz no consagrado, ele unge essa cruz. E nós devemos, de manhã, quando nós nos acordamos, né, já antes da nossa oração, fazermos a tomada de consciência dessa consagração, assumir esse mistério na nossa vida. Aí vem a consequência dessa experiência de Deus, desse cultivo da experiência de Deus, que nós somos missionários, ou seja, devemos levar as pessoas também a terem essa experiência que nós temos, a terem a alegria que também nós sentimos no nosso coração, que é muito importante, sem dúvida alguma. E aí nós passamos para o que a gente chama de restauração dos empobrecidos. Nós sabemos que a igreja fez a opção preferencial pelos pobres. E realmente é uma opção evangélica, está dentro do evangelho. Jesus mesmo falava, né, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e Jesus se voltou várias vezes, né, em direção ao pobre, ao povo pobre. Mas hoje nós temos um problema muito sério, que são aquelas pessoas que se afastam do bem. Deus é o sumo bem. As pessoas que se afastam deliberadamente do bem, que estão negando o bem, elas estão numa situação de derrota, de esvaziamento. E a partir desse esvaziamento de Deus, ou da sua graça, essas pessoas vão cair nos vícios, vão
cair na prostituição, vão cair na pobreza material e assim por diante. E nós devemos oferecer essa experiência do Cristo ressuscitado através do Espírito Santo e também a devoção à Santíssima Virgem a essas pessoas. E é justamente por isso que surgiu também o Esquadrão da Vida como um grande projeto da obra missionária, onde, em primeiro lugar, para que aconteça a restauração ou edificação desses irmãos que estão no ambiente de Satanás, porque o ambiente da dependência química é um ambiente de dominação de Satanás, que começa com a bebida alcoólica, que eu não recomendo para ninguém. Peço até que os nossos consagrados da obra missionária neguem totalmente o uso da bebida alcoólica. Eu sei que existe a questão, não, mas eu tomo socialmente. Sempre aquilo que nos tira o espaço da nossa consciência não pode ser uma coisa positiva para nós. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, né, para subtrairmos da nossa vida aquelas coisas que não são boas, que não vão trazer um efeito positivo para nós. Perfeito. A edificação daquelas pessoas que são pobres, ela começa pelo nosso exemplo. Então, o exemplo arrasta, as palavras comovem. Então, em primeiro lugar, eu preciso viver esse processo de restauração da oração matutina na minha vida e para que eu possa transbordar numa ação efetiva de restaurar o semelhante. Também nós nos colocamos à disposição dos bispos, que são os nossos superiores na vida pastoral, são os nossos pastores na vida pastoral, e eles, vendo a necessidade da sua igreja particular, deve pedir aos responsáveis da obra missionária, as pessoas da obra da sua diocese, que assumam aquilo que ele achar que é mais importante diante dessas dificuldades que a igreja particular apresenta, porque pode ser que futuramente, Deus permita que não exista mais dependentes químicos, mas vai surgir sempre aquelas pessoas ou que são dominadas pela mentira do comunismo, são dominadas pela mídia, são dominadas por tantas coisas que não é pela palavra de Deus, não é pela verdade. E nós, consagrados da obra, nós temos que lutar pela verdade, temos que conhecer a verdade. E não podemos ser marionetes de ideologias que nos afastem de Deus. Nós não temos nenhuma opinião. Às vezes o pessoal pergunta assim, o padre Giribone tem tal opinião. Não, eu sigo o evangelho. Eu não opino sobre nada, nem partido político, nada disso. Claro, eu sou contra os comunistas, porque os comunistas são contra Deus. Se eu estou perto da luz, eu não posso querer as trevas. E a gente já sabe, cientificamente, através da análise histórica sociológica, que o comunismo é um mal que ainda, infelizmente, está dentro da nossa sociedade através da dialética do mal, da escola de Frankfurt, né? Basta a gente assistir os vídeos de especialistas nessa área para a gente conhecer a verdade, quem foi Maquiavel, quem foi Marx, quem foi Lenin, Stalin e Antônio Gramsci com o marxismo cultural, né? Então, isso são coisas que a gente pode aprender tranquilamente. Mas nós que somos da obra missionária, nós estamos inseridos dentro dessa realidade e somos felizes por termos um Cristo vivo, um Cristo que participa da nossa vida já nas primeiras horas da manhã, através da oração. E nós trazemos essa experiência matinal para todo o nosso dia. E aí, aquele que assume a vocação sacerdotal e que quer ser membro da obra
vai viver como sacerdote esse mistério. A pessoa que é casada também, o solteiro, na obra, o carisma da obra pode estar à disposição de todos os irmãos e irmãs que necessitarem. Agora, essa experiência, ela precisa nos unir à Santíssima Trindade, ela é unitiva, ela acontece num amor profundo, um amor verdadeiro, e deve crescer, deve ser permanente esse amor, e crescente. Por isso é importante que cada irmão da obra tenha seu pequeno diário espiritual. Não diria bem que seja diário, mas vamos dizer assim, hoje, dia 15 de maio de 2020, eu senti no meu coração tal realidade. O Divino Espírito Santo me inspirou isto. Então eu coloco isso que o Divino Espírito Santo me mostrou. Se eu achei outra coisa, eu vou escrevendo. E depois, pode ser que sirva para minha autoanálise, esse diário, esses escritos, ou para o futuro, outras pessoas. Vocês vejam que o best-seller da espiritualidade, a história de uma alma, que Santa Teresinha escreveu praticamente forçada pela sua irmã, que era superior, forçou ela a escrever. E também quando nós escrevemos, nós estamos nos analisando, estamos descobrindo o poder dessa palavra de Deus no meio de nós. Irmãos, quanto mais pessoas consagradas a Deus que vivam essa experiência, melhor será a nossa Santa Igreja e melhor será a nossa sociedade. Por isso nós, na obra, nós temos que rezar, nós precisamos estudar, não podemos deixar de ter algum estudo, algum livro, alguma obra de um santo clássica, né, que é muito importante para o nosso crescimento. O trabalho, que também é um trabalho pastoral ou espiritual, o que for, e finalmente o lazer, porque o lazer também é importante para nós. Então basta a gente ler o que está escrito ali na regra, né, para a gente entender aquilo que realmente nós devemos viver. Esse vídeo é um vídeo motivacional, né, para aqueles que já são consagrados, para terem mais motivação de viverem esse mistério, e talvez para aquela pessoa que nunca teve uma experiência, que comece a fazer essa experiência da oração matutina, para que você possa se tornar mais íntimo de Jesus, para que aconteça realmente uma mudança dentro da sua vida interior. Porque nós estamos muito, assim, perdidos hoje, as pessoas estão perdidas, está todo mundo atirando para tudo que é lado e não estamos alcançando o alvo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o alvo que nós temos que atingir, né? E somos responsáveis também pela nossa formação. Nós precisamos nos formar bem, precisamos ter esta experiência maravilhosa de Jesus, que é o nosso pastor, né? Jesus está sempre do nosso lado, né? Eu costumo dizer, nós estamos com Jesus, com Nossa Senhora, com São José e o nosso anjo da guarda. Esses são pelo menos 4 pessoas, né, que estão conosco, porque Jesus não vai nos abandonar jamais, especialmente se nós obedecemos a Ele. Por que os santos realizavam grandes milagres? Porque o nível de amizade deles com Jesus era um nível excelente e crescente. Nós não temos que ter medo da cruz. A cruz é a nossa porta para nós atingirmos a eternidade. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos encerrando esse vídeo. Vamos ter outros também em outras categorias e assim por diante. E peço que a Santíssima Virgem do Carmo, nossa padroeira, vos abençoe, todos nós, Jesus presente na Eucaristia, e que nós tenhamos a coragem de aceitar o mistério da cruz na nossa vida.
O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito.